Com gravações telefônicas perturbadoras e o depoimento da própria filha da ré, a acusação revelou os detalhes de uma execução fria e cruel. Tudo simplesmente desabou sobre mim e eu simplesmente não consegui aguentar mais um minuto. O argumento de desespero ruiu por completo diante de um fato incontestável. O telefone da casa foi arrancado da parede enquanto o marido, agonizando na cama após ser baleado, tentava desesperadamente pedir socorro. Entenda agora como o julgamento dessa traição se transformou na exposição de um crime brutal, e assista ao momento exato em que o veredicto selou o destino de uma das mulheres mais frias da história dos tribunais. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Betty Bisceglia nasceu em 7 de novembro de 1947 em Eastchester, Nova York. Ela era a terceira de 6 filhos de uma família católica de classe média alta. Os pais eram tradicionais e rígidos sobre o papel que esperavam dela: tornar-se a esposa perfeita e uma mãe dedicada. Seguindo o protocolo, ela se formou no College of Mount St. Vincent, uma faculdade feminina católica. Em 1965, durante uma festa, o destino de Betty mudou. Ela conheceu Daniel T. Broderick III, o filho mais velho de outra influente família católica, que na época estudava medicina na Cornell University. O romance foi fulminante. Eles namoraram, ficaram noivos e se casaram em 12 de abril de 1969, em uma cerimônia suntuosa planejada pela mãe de Betty. Após uma lua de mel paradisíaca no Caribe, a vida real começou. Logo na volta, Betty descobriu que estava grávida. Ela ficou radiante. Seu sonho sempre foi ter uma família grande. O que ela não imaginava é que os anos seguintes seriam um teste brutal de sobrevivência. Para que Dan pudesse focar exclusivamente nos estudos de medicina, Betty assumiu o peso de sustentar a casa sozinha. Ela acumulava vários empregos simultâneos. Houve uma época em que a situação era tão precária que eles dependiam de vales-refeição do governo para comer. Betty vendia produtos de porta em porta e trabalhou exaustivamente até o dia anterior ao parto de sua primeira filha. Mas assim que Dan se formou em medicina, ele jogou uma bomba no casamento. Decidiu que não queria ser médico. Ele queria estudar direito. Dan conseguiu uma vaga na prestigiada Harvard Law School e o ciclo de sacrifícios recomeçou. Betty não hesitou. Continuou trabalhando, cuidando das crianças e sustentando o lar, enquanto o marido acumulava diplomas de elite. Ao todo, eles tiveram 5 filhos: Kim, Kathy Lee, um menino que infelizmente faleceu 2 dias após o nascimento, Daniel e Rhett. Guarde bem esse histórico de sacrifício. Anos mais tarde, essa mesma dedicação seria usada no tribunal como uma faca de 2 gumes. A defesa alegaria que Betty foi roubada do fruto do seu suor, enquanto a acusação usaria isso para provar como o sentimento de posse se transformou em um estopim homicida. Em 1973, finalmente formado em direito, Dan mudou-se com a família para San Diego. O início na advocacia foi difícil, mas Betty o incentivou a abrir o próprio escritório. Foi a jogada de mestre. Praticamente da noite para o dia, Dan ganhou um caso monumental, faturando mais de $1 milhão em honorários. A vida deles virou de cabeça para baixo. Do vale-refeição, os Broderick saltaram diretamente para a alta sociedade de San Diego. Jantares luxuosos, festas elegantes, carros importados, roupas de grife e as melhores escolas particulares para os filhos. Dan Broderick tornou-se um homem poderosíssimo, alcançando o cargo de presidente da Ordem dos Advogados de San Diego. Betty finalmente pôde parar de trabalhar para viver como uma socialite e cuidar dos filhos. Mas a riqueza, em vez de trazer paz, trouxe o isolamento. Ela começou a se queixar da ausência constante do marido. Dan trabalhava até tarde e, no tempo livre, preferia socializar em clubes exclusivos com outros advogados. Ela se sentia uma mãe solteira em uma gaiola de ouro. A rachadura definitiva no casamento apareceu no início dos anos 1980, quando Dan contratou uma nova assistente, Linda Kolkena. Linda era uma jovem de apenas 21 anos, ex-comissária de bordo que trabalhava como recepcionista no prédio. Ela não tinha diploma universitário e nenhuma experiência jurídica. A escolha não fazia o menor sentido profissional, e o sexto sentido de Betty disparou. Logo, Dan e Linda começaram um caso extraconjugal.
Betty confrontava o marido diariamente, mas Dan usava uma tática cruel de manipulação psicológica, hoje conhecida como gaslighting. Ele dizia que Betty estava louca, paranoica, imaginando coisas e que Linda era apenas uma funcionária competente. Para piorar o cenário, Dan comprou um Corvette vermelho, mudou o guarda-roupa para jaquetas de couro e começou a agir como um jovem solteiro. No aniversário de 38 anos de Dan, em 1983, Betty decidiu testar suas suspeitas. Ela se arrumou, comprou um presente caro e foi de surpresa ao escritório dele levando uma garrafa de champanhe. Chegou às 16h05. Na recepção, foi informada de que Dan e Linda haviam saído juntos para almoçar às 11 da manhã e ainda não tinham retornado. Ao entrar na sala da assistente, Betty encontrou uma foto enorme de Dan na parede. Ela esperou por horas em silêncio. Eles nunca voltaram. Tomada pelo ódio, Betty voltou para casa, arrancou todos os ternos sob medida de Dan do armário, jogou-os no quintal e ateou fogo em tudo. A fumaça das roupas caras queimando era o sinal de que o casamento havia terminado. Pouco tempo depois, Dan saiu de casa e admitiu o romance com Linda, que já durava 3 anos. O que se seguiu de 1985 a 1989 foi uma das batalhas de divórcio mais violentas e midiáticas da história dos Estados Unidos. O caso ficou conhecido como Broderick versus Broderick. Dan, sendo o presidente da Ordem dos Advogados local e uma figura extremamente influente entre os juízes, usou todo o seu conhecimento jurídico como uma arma de destruição em massa contra a ex-esposa. Nenhum advogado de San Diego queria aceitar o caso de Betty por medo de retaliação de Dan. Quando ela finalmente conseguiu um defensor, o escritório de Dan enviou uma carta formal, alertando que Betty era mentalmente instável. Através de manobras jurídicas agressivas, Dan conseguiu uma ordem de restrição, assumiu a custódia exclusiva dos 4 filhos e proibiu Betty de visitá-los. Para sufocá-la financeiramente, ele vendeu a casa da família sem o consentimento dela. Betty foi jogada em uma casa menor, cujo imóvel e o próprio carro que ela dirigia permaneciam sob o nome de Dan. Ele detinha o controle absoluto de tudo. Aqui entra o detalhe mais perverso dessa separação, algo que faria qualquer pessoa perder a cabeça. Dan estipulou uma pensão mensal para Betty, mas criou um sistema de punição financeira. Toda vez que ela deixava uma mensagem irritada na secretária eletrônica, aparecia na casa sem avisar para ver os filhos, ou fazia algo que o desapontasse, Dan descontava valores diretamente da pensão dela. Eram $100 por um palavrão, $1.000 por uma visita surpresa. Ele controlava a ex-mulher pelo estômago e pelo bolso. O julgamento do divórcio durou 8 dias e aconteceu com as janelas do tribunal totalmente cobertas, sem qualquer acesso ao público ou à imprensa, a pedido de Dan. Na primeira audiência, Betty compareceu completamente sem advogado, desamparada, enquanto o homem mais poderoso do meio jurídico da cidade ditava as regras. O juiz aceitou todos os termos de Dan. Betty foi condenada a pagar $750 mil ao ex-marido por taxas e custas, e sua estabilidade mental desapareceu por completo. Betty começou a revidar de forma caótica. Ela ligava para a casa de Dan e Linda deixando mensagens repletas de obscenidades e ameaças. Ao descobrir uma nova manobra financeira do ex-marido, ela pegou seu carro e o chocou em alta velocidade contra a porta de entrada da mansão dele. Em outras ocasiões, invadiu o local, pichou as paredes, quebrou janelas e espalhou torta de chocolate na cama do novo casal. Dan chamava a polícia todas as vezes, e Betty foi presa repetidamente por violar a ordem de restrição. Cada surto de Betty era cirurgicamente documentado por Dan para provar ao juiz que ela era perigosa. Era um círculo vicioso perfeito. O abuso psicológico e financeiro de Dan alimentava a loucura de Betty, e a loucura de Betty justificava as punições de Dan. O divórcio foi finalizado em janeiro de 1989. 3 meses depois, Dan casou-se oficialmente com Linda. Sabendo do casamento, Betty foi até uma loja e comprou um revólver calibre .38. Ela alegou que era para proteção, mas começou a fazer aulas de tiro com alvos humanos. No dia 4 de novembro de 1989, Dan enviou uma nova correspondência a Betty. O teor era claro. Se ela não parasse com os telefonemas, ele cortaria definitivamente o contato dela com os filhos. Para Betty,
aquela era a gota d'água. Na manhã seguinte, 5 de novembro, por volta das 5h30 da madrugada, Beth dirigiu até a mansão do casal. Ela usou uma chave que havia roubado secretamente da bolsa de sua filha Kim semanas antes. O silêncio da casa era absoluto. Ela tirou os sapatos, subiu as escadas e abriu a porta do quarto principal. Dan e Linda estavam dormindo profundamente. Ao ouvir o clique da porta, Linda acordou assustada e gritou: "Dan, chame a polícia!" Mas já era tarde demais. Beth sacou o revólver e disparou 5 vezes no escuro. 2 balas atingiram Linda, uma no peito e outra diretamente na base do crânio, matando-a instantaneamente. Uma bala atingiu a parede e outra o criado mudo. No entanto, o 5º projétil perfurou o peito de Dan Broderick. Ele não morreu de imediato. É aqui que a história atinge o seu ponto mais sombrio e o detalhe que você precisa analisar com cuidado. Dan caiu da cama, agonizando no chão, ensanguentado. Com as forças que lhe restavam, ele esticou o braço tentando alcançar o telefone que estava no criado mudo para discar o número da emergência. Ele estava tentando sobreviver. Beth deu um passo à frente, olhou para o ex-marido baleado, estendeu a mão e arrancou o aparelho telefônico com violência da parede, jogando-o longe. Ela garantiu que nenhum socorro chegaria. Dan deu o seu último suspiro ali, no chão do quarto, aos 44 anos. Linda morreu aos 28. Beth fugiu da cena e foi até o apartamento de sua filha Kathy, onde confessou o crime. Horas depois, entregou-se à polícia. O julgamento de Beth Broderick dividiu a América de uma forma nunca antes vista. Pela primeira vez na história de San Diego, um julgamento foi transmitido ao vivo pela televisão. Para a surpresa de muitos, Beth tinha um apoio popular massivo. Mulheres protestavam diariamente na porta do tribunal com cartazes. Para milhares de donas de casa americanas, Beth representava a fúria contra o sistema. Uma mulher que deu a sua juventude para construir um homem, apenas para ser descartada por uma versão mais jovem e destruída pelo tribunal que o ex-marido controlava. No primeiro julgamento, o advogado de defesa argumentou que Beth havia sido vítima de terrorismo emocional legalizado e que tinha sofrido um colapso mental temporário devido aos abusos de Dan. A estratégia funcionou tão bem que o júri ficou totalmente dividido. 2 jurados se recusaram a condená-la por homicídio doloso, alegando que ela agiu sob forte emoção. O juiz foi obrigado a anular o julgamento. Mas a promotoria não ia desistir. No segundo julgamento, a promotora Carrie Wells mudou a estratégia e expôs o lado mais obscuro de Beth. Ela reproduziu os áudios reais da secretária eletrônica. O tribunal ouviu a voz trêmula e chorosa dos filhos pequenos de Beth implorando ao telefone: "Mamãe, por favor, pare de falar palavrão, pare de nos ameaçar." Você pode afirmar que o tribunal não precisa transcrever a gravação? Sim, meritíssimo. Sim, meritíssimo. Pode prosseguir. Oi, Robert Melly. É a sua irmã. Eu limpei meu armário hoje de manhã e encontrei a carta que vocês me deram no dia do meu casamento. Só queria que vocês soubessem que eu a encontrei. E acabei de ler. Me faz chorar porque é tão bonita. Espero que vocês tenham se divertido em Laia. E eu vou falar com vocês na semana que vem, com certeza. Até mais. Tchau. Amo vocês. Linda deixou essa mensagem pra mim no sábado, 4 de novembro de 1989. Menos de 24 horas depois, ela estava morta. Assassinada com 2 tiros bem colocados. Primeiro no peito e depois, enquanto ela agonizava, outro na base do crânio. E então veio o golpe de misericórdia da acusação. Kim Broderick, a filha mais velha, caminhou até o banco das testemunhas. Ela se sentou, olhou nos olhos da própria mãe e testemunhou contra ela. Kim descreveu o comportamento violento e obsessivo de Beth ao longo dos anos, destruindo a imagem de mãe perfeita e sacrificada que a defesa tentava vender. A promotora focou no ato final, o telefone arrancado da parede. Carrie Wells argumentou com maestria. Uma mulher em choque, que não sabe o que está fazendo no escuro, não tem o discernimento de arrancar o fio do telefone para impedir que um homem morra pedindo socorro. Isso não é pânico. Isso é a determinação cruel de garantir uma execução. O júri concordou. Beth Broderick
foi declarada culpada por 2 acusações de homicídio em 2º grau e condenada à pena máxima, prisão perpétua, com a possibilidade de condicional apenas após 32 anos de cumprimento. Nós, o júri, na causa acima mencionada, consideramos a ré Elizabeth Ann Broderick culpada do crime de homicídio e, em seu 5º grau, como homicídio em 2º grau, tendo como vítima Danielle Broderick. Minha decisão de sentença neste caso é baseada unicamente nas provas que ouvi durante o julgamento e unicamente nas leis do estado da Califórnia. Portanto, para a primeira acusação, ela é sentenciada ao Departamento de Correções por um período de 17 anos à prisão perpétua. Mais de 3 décadas se passaram. Betty Broderick continua atrás das grades na instituição feminina da Califórnia. A tragédia destruiu a vida dos 4 filhos, que cresceram criados por parentes e amigos e carregam cicatrizes profundas até hoje. Nas audiências de liberdade condicional em 2010, 2011 e 2017, a divisão da família ficou exposta ao mundo. Kathy e Rhett pediram a libertação da mãe, alegando que ela já havia pago sua dívida e merecia morrer em liberdade. Jaquim e Daniel se posicionaram firmemente contra, afirmando que a mãe continua sendo uma mulher manipuladora e perigosa. A detetive Terry de Gelder, que liderou a investigação original, revelou o real motivo de Betty ter todos os seus pedidos de liberdade negados pelo comitê. Ela se recusa a pedir desculpas. Em cada audiência, ela gasta o tempo repetindo que ela é a única vítima e culpando Dan e Linda pelo que aconteceu. Nesse ponto do jogo, eles não vão me deixar falar com meus filhos. O que Dan e Linda tinham a ganhar não me deixando falar com meus filhos? Eles só estavam me ferrando e eu não aguentava mais nem 1 minuto e eu não tinha plano nenhum. Eu morri quando escrevi aquelas coisas. Eu queria morrer e eu não tinha plano nenhum. Eu só queria morrer mesmo. É isso. Esse é o fim da história. O sistema não pode libertar alguém que não demonstra um pingo de remorso real pelo sangue que derramou. Atualmente, relatos indicam que Betty, aos 78 anos, está com a saúde debilitada. Sua próxima audiência está marcada para 2032, quando ela terá 84 anos e as chances de ela sair viva da prisão são praticamente nulas. Robert Kokena, o irmão de Linda, guardou por décadas uma fita de secretária eletrônica com uma mensagem que a irmã havia deixado para ele no sábado, 4 de novembro de 1989, menos de 24 horas antes do crime. Na gravação, Linda dizia que estava feliz, que amava o irmão, e terminou com a frase: "Falo com você na semana que vem. Beijos, te amo." Robert só pôde ouvir essa mensagem quando a irmã já estava em um caixão. Até hoje, o caso Broderick permanece como um dos debates morais mais complexos do sistema judiciário. O quanto de dor, humilhação e injustiça institucional uma pessoa pode suportar antes de quebrar? E até onde a dor justifica a barbárie? Se você acompanhou essa história impressionante até o final, me conte aqui nos comentários o que mais te chocou nesse caso. O sistema perverso de descontos que Dan aplicava na pensão de Betty para controlá-la, o fato de o divórcio ter sido julgado em segredo por juízes que eram amigos pessoais do ex-marido, a própria filha de Betty ter testemunhado contra a mãe no tribunal, ou o ato frio de arrancar o telefone da parede enquanto Dan implorava pela vida. Deixe a sua opinião e escreva também o nome da sua cidade. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Toda semana trazemos uma investigação profunda de True Crime como essa para você. Nos vemos no próximo caso.